O nosso governo ele tem um duplo desafio. O desafio de resgatar a gestão econômica e nos adaptarmos a essa nova realidade global. O Brasil não pode ficar, em hipótese alguma, descolado desse mundo e dessa nova economia, a chamada economia do conhecimento, que avança de forma inexorável por todos os países, né, do nosso mundo. E aí, essa máxima, muito bem colocada, que é retirar o peso da ineficiência das costas de quem trabalha, investe e produz. É um desafio que o nosso governo tem que enfrentar. No dia 1º de janeiro, em seu discurso perante o Congresso Nacional, o presidente estabeleceu a nossa missão. E a nossa missão é restaurar e reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, porque ninguém mais aguenta isso no nosso país, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica que nos levou ao desastre fiscal e à situação que nós vivemos hoje de endividamento, e também da submissão ideológica. As ideologias existem, elas estão aí para serem estudadas, para serem discutidas, mas nós não podemos nos submeter, né, a única e exclusivamente uma ideologia. E qual é a visão de futuro que nós temos para o nosso Brasil? Fazer do Brasil a maior, mais próspera e mais vibrante democracia liberal do hemisfério sul. É o destino manifesto, senhoras e senhores. Por quê? Porque nós olhamos aí esse mapa do mundo e vemos que abaixo da linha do Equador, o Brasil é que tem a vocação de ser um líder no concerto das nações. Podemos e devemos ser o celeiro do mundo. Hoje já alimentamos 1 bilhão de pessoas mundo afora. De quem cumprimenta os demais membros da FIEA. Senhor Marcelo Palmeira, vice-prefeito de Maceió, senhores parlamentares, demais autoridades civis e militares, senhores presidentes dos sindicatos do Estado de Alagoas, senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores, boa tarde! Não é tão bom quanto bom dia, mas... Muito bem, eu expresso a minha satisfação por ter recebido esse convite aqui da FIEA, poder comparecer ao Estado de Alagoas e, numa atividade que nós estamos realizando por todo o nosso país, prestar contas, não é, à nossa sociedade daquilo que o governo do presidente Jair Bolsonaro vem buscando fazer no sentido de cumprir a tarefa que a maioria do povo brasileiro nos deu. Tarefa que não é simples, não é fácil, mas que é mais do que necessária que nós tenhamos clareza para que todos entendam o que tem que ser feito, determinação para avançar e superar os obstáculos que vão acontecendo ao longo desse caminho e muita paciência para negociar tudo aquilo que tem que ser negociado. Nas nossas escolas militares, esse horário de palestras ou de aula das 2h30 da tarde, General Jaime, é considerado o horário nobre. Então, eu vou tentar aqui ser o mais entusiasta possível, no sentido de que ninguém caia no sono ao longo da minha apresentação, porque realmente após o almoço as coisas são complicadas, né, Zé Carlos? Nós vamos falar dos desafios, né, que a nossa nação tem pela frente. E, inicialmente, né, se puder apagar essa luz aqui no palco, seria melhor para que todos possam ver isso. Muito obrigado. Eu acho que todos entendem perfeitamente o momento que nós estamos ultrapassando na história da humanidade e onde aqueles mares tranquilos, aquela vida mais bucólica, aquela vida mais calma que desfrutávamos aí há 40, 50 anos atrás, ela simplesmente se desvaneceu. A revolução tecnológica, que historicamente é marcada
a partir dali do ano de 1500, quando portugueses e espanhóis se lançaram no Mar Tenebroso, na busca do caminho das Índias, e terminaram por chegar à América, essa revolução tecnológica, ela mudou a nossa vida. E ela mudou ainda mais radicalmente ao longo dos últimos 20, 25 anos, com o avanço das telecomunicações, da inteligência artificial, da biotecnologia, que nos propicia a cada momento experimentos totalmente difíceis e, como foi muito bem colocado pelo Zé Carlos, faz o que hoje parecer novo, amanhã já parece velho. O aparelhinho que cada um das senhoras e senhores traz aí no seu bolso, ele permite que a gente se ligue em tempo real com qualquer ponto do planeta, permite fotos instantâneas de alta definição, e aí nos dá saudade de uma empresa que está tentando renascer, que é a Kodak, né? A Kodak, ela não acompanhou a evolução, ela foi tragada por essa evolução, e a maioria da juventude hoje nem sabe o que é a Kodak, né? Ele conhece Samsung, Motorola, etc. e tal, iPhone e por aí afora. Então, essa insegurança, essa inquietação atinge a todas as pessoas no mundo inteiro e leva a essa exacerbação, essa, digamos assim, essa disputa frequente que há entre as diferentes tribos que temos no planeta e, em consequência, gera essas enormes discussões facilitadas pelas redes sociais que reverberam tudo aquilo que nós terminamos por expressar. O nosso governo ele tem um duplo desafio. O desafio de resgatar a gestão econômica e nos adaptarmos a essa nova realidade global. O Brasil não pode ficar, em hipótese alguma, descolado desse mundo e dessa nova economia, a chamada economia do conhecimento, que avança de forma inexorável por todos os países, do nosso mundo. E aí, essa máxima, muito bem colocada, que é retirar o peso da ineficiência das costas de quem trabalha, investe e produz. É um desafio que o nosso governo tem que enfrentar. No dia 1º de janeiro, em seu discurso perante o Congresso Nacional, o presidente estabeleceu a nossa missão. E a nossa missão é restaurar e reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, porque ninguém mais aguenta isso no nosso país, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica que nos levou ao desastre fiscal e à situação que nós vivemos hoje de endividamento, e também da submissão ideológica. As ideologias existem, elas estão aí para serem estudadas, para serem discutidas, mas nós não podemos nos submeter a única e exclusivamente uma ideologia. E qual é a visão de futuro que nós temos para o nosso Brasil? Fazer do Brasil a maior, mais próspera e mais vibrante democracia liberal do Hemisfério Sul. É o destino manifesto, senhoras e senhores. Por quê? Porque nós olhamos aí esse mapa do mundo e vemos que abaixo da linha do Equador, o Brasil é que tem a vocação de ser um líder no concerto das nações. Podemos e devemos ser o celeiro do mundo. Hoje já alimentamos 1 bilhão de pessoas mundo afora e podemos aumentar isso graças à eficiência do nosso agronegócio. Uma rápida, digamos assim, visão dessa geopolítica do mundo de hoje, uma revisão histórica aqui, lembrar que sempre houve uma ordem mundial. Ela, nos tempos mais antigos, era a do Império Romano, a paz romana. O Império Romano se dissolve, há um período de turbulência na história da humanidade, até ali o século XVII, quando, em 1648, termina um conflito que ficou conhecido como a Guerra dos 30 Anos.
Se busca um acordo de paz, né? Tudo baseado aqui na velha Europa, numa localidade chamada Westfália, e esse acordo de paz, né, ele estabelece a ordem mundial que passa a reinar ali daquele momento em diante, baseada no quê? No equilíbrio de poder. Ou seja, não pode ter um Estado mais poderoso que os outros, porque senão vai haver algum tipo de conflito. Essa ordem ela subsiste, a Ordem da Paz de Westfália, até o advento das guerras napoleônicas, no final do século XVIII e início do século XIX. Né? Napoleão vira a Europa de cabeça para baixo, invade até o norte da África, no Egito, né? E, como resultado disso, novo acordo de paz em 1815, né? Surge o Tratado de Viena, nova ordem mundial, mas também baseada em quê? No equilíbrio de poder. Lembrem que, nesse momento, início do século XIX, os Estados Unidos estava recém se estabelecendo como país, como nação. Ela não tinha partido para a conquista do Oeste. E nós, como fruto das guerras napoleônicas, deixamos de ser colônia, viramos Reino Unido a Portugal e Algarves, para logo depois chegarmos à nossa independência. A paz do Congresso de Viena ela dura até a Primeira Guerra Mundial, no início do século passado. Uma guerra que se julgava que seria rápida, uma guerra onde os impérios existentes disputavam o acesso às matérias-primas. Vamos lembrar que era o momento do início da industrialização em massa, né? E julgavam que a guerra começou em agosto de 1914, que no Natal estariam em casa. Foram para casa no Natal, mas no Natal de 1918. Durante 4 anos, a fina flor da juventude europeia morreu numa guerra da era industrial, com exércitos preparados para uma guerra anterior. O advento da metralhadora, do carro de combate, a primeira vez que a Força Aérea é empregada não só como reconhecimento, mas também como bombardeio, não é, sob posições dos dois lados, muda, não é, a face da guerra. Há um tratado de paz, o Tratado de Versalhes, que não levou em consideração o equilíbrio de poder e, em consequência, 30 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, vem outra guerra mais devastadora ainda, a Segunda Guerra Mundial. E aí o mundo entende que tem que buscar um concerto maior das nações, uma vez que os Estados Unidos entra nesse jogo. A entrada dos Estados Unidos nesse jogo, saindo do seu isolacionismo tradicional, leva à criação da Organização das Nações Unidas, como o maior organismo multilateral e que busca, não é, a solução pacífica dos conflitos que de lá para cá ocorreram. Tivemos o período da Guerra Fria, que termina no final dos anos 80 e início dos anos 90, com a dissolução daquilo que era a União Soviética. E se julgou que estaríamos no mundo unipolar. Mas hoje isso já mudou. Então, os Estados Unidos continua a ser a grande potência militar, tecnológica e econômica, mas ameaçada pelo surgimento da China,